Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a este canal aqui da AINFER, Instagram da AINFER, mandando um abraço aí para as pessoas que estão entrando. Nós hoje vamos fazer mais uma live aqui pelo canal da AINFER. E lembrando que o nosso convidado de hoje é o Dr. Fabrício Costa Bandeira. Ele é de Minas Gerais, Viçosa, Minas Gerais, é cardiologista. E nós vamos falar sobre o que esperar, né, do nosso dia a dia após a pandemia, né, as transformações do nosso dia após a pandemia. E lembrando aí que a AINFER é a Associação de Engenheiros Ferroviários e nós temos, o nosso objetivo é preservar a ferrovia e incentivar, né, essa malha ferroviária. Só que diante das circunstâncias, a gente meio que mudou um pouco o tema, e a gente parou um pouco de falar sobre ferrovia, porque está todo mundo vivendo uma pandemia e isso assolou todo o país e todo mundo, né? Então é um assunto muito importante. A gente já recebeu aqui pelo nosso canal a nossa primeira live, lembrando que foi o Dr. Alvaci Menezes, que é lá de... Aliás, Alvaci Rezende, me perdoe, que é lá de Aracaju, e ele falou aqui com a gente a respeito dessa questão, né, de como conseguir superar as dificuldades diante do isolamento, né, como viver, conseguir seguir a vida diante dessas dificuldades, né, que a pandemia nos impôs. E aí, na sexta-feira, nós conversamos com a Neide Venâncio, ela é administradora daqui do Rio de Janeiro, do Conselho Estadual de Administração, e ela falou como é que vai ser daqui para frente o trabalho, né, pós-pandemia. Né? Deixa eu colocar o óculos porque o pessoal está entrando, eu agradeço aí a presença, o doutor Alvaci Rezende já entrou, a Neide Venâncio, né, a nossa... que a gente conversou sexta-feira, a Thelma, que é lá da AINFER, já entrou, boa noite Thelma, boa noite Marlina Paixão, beijo para todo mundo que está entrando e nos acompanhando. O nosso convidado, o Dr. Fabrício Costa Bandeira, ele já entrou aqui, deixa eu ver se eu acho ele, para a gente começar a bater o papinho, né? Enquanto isso, as pessoas também vão entrando, né? Sejam bem-vindos todos e vamos aí prestigiar esse bate-papo aí com o nosso convidado, o Dr. Fabrício, que nós vamos falar aí a respeito ainda das transformações, né, da vida pós-pandemia. Ele tem muita coisa para dizer aí para a gente. Vamos lá, então? Deixa eu ver se eu caço ele aqui. Vamos lá, doutor Fabrício, para eu chamá-lo aqui para a gente conseguir conversar. Eu acho que ele entrou aqui, deixa eu ver. Ai, me perdoe, gente, é que o meu óculos, ele tá... Será que é você? Será? Vamos lá, deixa eu ver se é. Tentando aqui, tá bom? Peraí. Tô meio enroladinha, mas isso é normal. É ao vivo e ao vivo é assim mesmo, né? Vamos lá para ver se eu consigo. Doutor Fabrício, vamos lá então? Estou vendo aqui que o senhor entrou. Espera aí só um minutinho que a gente vai agora entrar. Ele vai conseguir agora falar com a gente para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui pelo canal da AINFER. Doutor Fabrício, boa noite. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Silmara. Boa noite, queridos. É um prazer recebê-lo aqui no nosso canal, né, da AINFER. E o senhor sabe que esse convite partiu a partir de uma mensagem que o senhor fez pelo WhatsApp e repercutiu bastante, né? O senhor foi bastante otimista, de acordo com a sua experiência no dia a dia, no seu consultório, e o senhor fez, assim, deu um depoimento, mostrou muito otimismo, né? Foi uma injeção de ânimo, e as pessoas, através disso, pediram muito para a gente entrar em contato com o senhor, para a gente falar um pouquinho a respeito dessa situação,
né, que a gente está vivendo, ninguém esperou passar por esse problema da pandemia. E aí o senhor até sugeriu, vamos falar sobre o tema, porque a gente só está falando de pandemia e tal, então vamos falar pós-pandemia, porque para levantar um pouco o ânimo do pessoal, né, e a gente baixar um pouquinho assim, respirar e conseguir levar a vida adiante de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que a gente pode. Não é isso? Boa noite, doutor. Boa noite, Silmara. Boa noite, queridos ouvintes e presentes no Instagram. É um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite, poder transmitir um pouco da nossa percepção do momento. Obviamente que cada um deve parar, refletir e extrair deste momento de pandemia as suas próprias conclusões, suas próprias reflexões, as mudanças íntimas e aquilo que será implementado por ele mesmo na sociedade, no mundo que o cerca. Então, hoje, a nossa intenção não é divulgar uma verdade única, é apenas estimular que cada um, dentro do seu fórum íntimo, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da tarefa que ele cumpre na sociedade, o que ele vai extrair de bom dessa pandemia. Todos nós já passamos daquela fase de expectativa, medo, o que será, né? E agora nós já estamos passando pelo momento da reflexão. O próximo passo será a implantação daquilo que foi refletido. Então, esse é o nosso convite de hoje. Nós vamos falar um pouco de grandes temas. A minha proposta hoje é falar um pouquinho de cada tema, né? Os expositores que me antecederam, eles tiveram oportunidade de esmiuçar um tema específico. A minha proposta hoje é fazer uma avaliação geral de 5 grandes temas. Quais as modificações que essa pandemia nos levará na esfera da educação, na prática dos esportes, na nossa atuação como membro da sociedade, como que devemos atuar no nosso ambiente de trabalho, quais serão as relações trabalhistas e, ultimamente, como será o exercício da nossa religiosidade. Então, são 5 grandes temas. Eu acho que ao longo aí desses 60 minutos, 70 minutos ou um pouquinho mais, se alguém quiser fazer perguntas, é uma outra iniciativa que eu gostaria de estimular, tá? Aí a Silmara vai coletando as perguntas na medida em que eu for fazendo a minha exposição. Aí fiquem todos à vontade para fazer seus comentários, uma vez que não é da minha intenção transferir uma única percepção do momento, mas sim estimular que cada um tenha a sua percepção e o seu crescimento íntimo, ok? Ótimo, doutor. Podemos. Agora, deixa eu só, para a gente já conseguir, né, administrar esse tempo, nós temos aí 50 minutos, vamos colocar 50 minutos, porque senão a transmissão vai cair e a gente não vai conseguir salvar e vai interromper abruptamente. Faltando, né? 3 minutos, você pode me comunicar que eu faço o meu encerramento. Tá, joia, então. Vamos tentar, então, fazer assim. Doutor Fabrício, deixa eu só começar, então, porque o senhor, através da sua experiência, né, que o senhor lida com seus clientes, qual foi a percepção que o senhor teve em relação a essa mudança, né, depois da pandemia? Porque daqui para frente, tudo a gente vai ter que se adaptar, né? Por exemplo, no seu consultório mesmo, não vai poder mais ser tão cheio assim, né? A gente vai ter que fazer esse distanciamento entre um cliente e outro. Então, aí a mudança já começa também a partir daí, né? Porque a gente não vai poder mais se aglomerar, não vai poder mais se reunir. Quer dizer, não sabemos até quando, ou será que isso vai ser permanente, a gente vai viver uma outra situação daqui para frente? Silmara, veja bem, esse não é o tema da nossa conversa, mas eu vou te dar uma colher de chá. Estou puxando a orelha porque você está mudando o tema e os nossos ouvintes têm que realmente, né, estão interessados no nosso tema. Mas uma coisa importante, essa não foi a primeira pandemia, não será a última pandemia. Ela é um processo educativo que já se estende há séculos e que culminou hoje, no momento em que uma pandemia paralisou todo o globo, toda a Terra. As outras epidemias e as outras pandemias, elas foram, de certa maneira, circunscritas a determinados povos,
a determinados grupos sociais, a determinados comportamentos. Agora não. Essa pandemia atingiu todos nós, independente do nosso grupo social, da nossa raça, do nosso credo, da nossa condição financeira. Portanto, não é a mudança apenas do meu consultório. É um convite à mudança global. Cada um no seu ambiente terá que se transformar. Aqueles que trabalham com pacientes, eu não vou poder aglomerar os pacientes. Aqueles que trabalham com estudantes, não vão poder aglomerar seus estudantes. E aqueles que trabalham com a fé, que trabalham em casas de religião, será que eles vão poder aglomerar seres humanos em ambientes de fé? Essa é a pergunta que fica. Então, veja bem, cada um, no seu papel social, terá que implementar as medidas necessárias. Não só de distanciamento, porque o discernimento que nós temos que ter doravante é que o problema não é só o distanciamento. São as atitudes que levam um sujeito a, ao se aglomerar, tomar decisões equivocadas. Nós temos na nossa comunidade efeitos que a gente chama de efeito das multidões, ou efeitos manada. Acho que você já compreende o que eu estou falando. Às vezes, grandes influenciações ocorrem quando grupos se reúnem em multidões e tomam decisões o quê? Equivocadas. Então, o convite ao discernimento, à reclusão, à serenidade para a tomada de condutas, ela deve ser exercida, não só nesse momento de pandemia, mas daqui para frente. Por isso que a gente não vai poder ter um estádio de futebol, todos nós sabemos, quem é da minha idade, por exemplo, que o Maracanã cabiam 200 mil pessoas. 1950, Copa no Brasil, que nós perdemos do Uruguai. Depois disso, ao longo do tempo, as reformas foram acontecendo e para a Copa do Mundo e as Olimpíadas, a capacidade foi reduzida à metade. E isso vai fazendo ao longo do tempo que a humanidade se adapte às novas transformações que o globo exige. Então, hoje, vou entrar, então, no primeiro tema, esporte. Ok? Vamos lá. Do ponto de vista do espectador, nós não vamos ter arenas exageradamente superlotadas. O convite é manter a serenidade para que não haja o quê? Conflitos entre os torcedores. Para que não haja balbúrdia por competição desnecessária, não no campo do esporte, mas nas arquibancadas. Não é isso que nós precisamos mais. Nós precisamos de harmonia na arquibancada para que o motivo daquela arena se desenvolva, que é uma partida de futebol, um evento esportivo qualquer. Então, do ponto de vista do espectador, novos comportamentos serão necessários. As torcidas organizadas, que na verdade de organizada às vezes não tem nada, o que tem é de desorganizada, elas terão que se equilibrar, harmonizar, de maneira que não haverá mais aglomerações em arquibancadas, de maneira que o esporte vai poder ter a sua naturalidade em curso, invasões de campo. Não é por aí. Então, as arenas esportivas mudarão. E os atletas? Quais são os esportes que também, nesse tempo de pandemia, todos os esportes pararam, vocês concordam? A maioria teve que parar. Tá certo? Agora, durante a pandemia, esportes ao ar livre, é seguro praticar? A resposta é sim. O Centro de Controle de Doenças americano já divulgou uma matéria, agora há pouco, demonstrando que os esportes ao ar livre têm baixo risco de coronavirose. Portanto, maratonas, corridas, ciclismo, triatlon, natação, então esportes ao ar livre, caminhadas, são esportes de baixo risco. Obviamente, todo mundo vai guardar a sua devida precaução. Quem estiver caminhando, use a sua máscara, tá certo? O idoso, toma muito cuidado com aglomerações, vai andar num local mais ermo, um pouquinho mais isolado. Então, os esportes ao ar livre praticamente não terão grandes impactos. E as arenas? Os esportistas de arena? Quando há uma disputa esportiva à distância, não teremos problema. Então, por exemplo, o tênis. Nós temos do lado de uma quadra um participante e do outro. Não terá problema. Tá certo? Agora, aqueles de mais proximidade, futebol,
rugby, né? O basquetebol, o voleibol. Qual que vai ser o papel do médico do clube? Antes, o médico do clube, ele promovia tratamento de lesões. Agora não. Promoção da saúde. O médico ele terá um papel vital na monitorização da saúde de cada um dos atletas. Então, isso é muito importante. Daqui para frente, os atletas entrarão em campo, em quadra, sob orientação do médico, que terá uma grande responsabilidade. Ele não só vai ter que discernir sobre a condição física para a prática do esporte, mas como também a condição clínica, para que ele não seja agente de transmissão de qualquer outra doença. Tá certo? Então, isso é o campo do esporte. Tem outras temáticas que nós podemos entrar em discussão, como, por exemplo, a transmissão, né? Nós sabemos hoje que existem as redes que transmitem os esportes, nós sabemos que a frequência aos estádios talvez deva cair, e aí o papel da comunicação, não só nos esportes, mas em todos os eventos, será primordial. Hoje, a comunicação online, ao vivo, terá uma vasta, né, divulgação, então o papel dos órgãos de comunicação será importantíssimo para a transmissão de todos os eventos, certo? Então, esse é o ponto de esporte. Tem alguma pergunta que alguém gostaria de fazer? Você compilou alguma pergunta? Bom, em relação ao esporte ainda não tem não, doutor. Tem a respeito da sua área. E aí, eu fazendo aí dando uma explicação, porque o senhor falou que eu fugi um pouquinho do tema, mas é porque, assim, ia acabar descambando para essa questão, né, das aglomerações e tudo mais, como o senhor falou aí na questão do esporte, né? Mas aí depois a gente, se o senhor quiser falar a respeito também do que eu tinha perguntado, a gente vai mais adiante. Mas alguém aqui perguntou se, não sei se o senhor gostaria de responder, né? Ficar fugindo um pouco, como o senhor falou do tema, se o coronavírus, logo que ataca vários órgãos, se ele ataca também o coração. Resposta rápida para que não fujamos do tema. Sim, Sim. As miocardites, elas são presentes naqueles indivíduos que desenvolvem a fase 2 para 3 da coronavirose, que é a fase inflamatória, né, e a fase séptica. Nós podemos entrar em insuficiência cardíaca, o coração pode ter uma inflamação e, consequentemente, arritmias e levar à falência cardíaca e até paradas cardíacas. Então, existe a possibilidade de acometimento, isso é monitorado por uma enzima que chama troponina, que é um protocolo que a gente faz em CTI, monitorizar a troponina nos pacientes com coronavírus com suspeita de miocardite. Agora, falando de esporte, essa pergunta é minha, embora o senhor já tenha também, de uma certa forma, respondido, né? Mas alguns esportes, como, por exemplo, futebol, onde quando o atleta faz um gol, ele faz aquela comemoração e tudo mais. Então, vai ter que ter agora uma nova fórmula, não vamos mais poder ver isso em campo com os atletas se confraternizando, porque isso é um perigo também, né? Veja bem, vai ser necessário que o próprio médico do clube tenha uma posição de assumir, juntamente com o atleta, obviamente, né, as garantias que aqueles atletas que estão em campo estão saudáveis, tá certo? Então, as medidas serão implementadas muito antes de um gol, tá certo? O gol é o momento maior de futebol. Como que nós vamos impedir que um atleta se sinta feliz, comemore, abrace, vai para a galera, tá certo? E fique dando só cotovelada? É um pouco difícil, né? A gente conter uma emoção, por exemplo, numa final de um campeonato, em que o atleta vai marcar um gol que vai levar o seu clube ao título e ele vai comemorar com cotovelada. Então é um pouco irracional isso. Nós devemos entender que é mais importante garantir a saúde do atleta antes do evento, para que todos estejam saudáveis e libere que a prática daquele esporte seja na plenitude. Porque senão, nem graça vai ter assistir aquele evento. Agora, durante a pandemia, é uma pergunta aqui que estão fazendo. O senhor considera salutar fazer caminhada ao ar livre, para praticar alguma atividade física ao ar livre? Essa é uma pergunta que veio. Essa resposta já foi dada na minha introdução.
sobre os esportes. Talvez a pessoa assim, tenha entrado agora e sim, é não saudável, acompanhou. deve ser feito e é recomendável, inclusive. Doutor, a importância também dos psicólogos, né, em relação à parte do esporte também vai ser muito agora, então, né, eles vão ter que trabalhar muito com os atletas, né? Veja bem, os psicólogos sempre foram fundamentais em qualquer atividade da vida. Tá certo? Nós temos os psicólogos do esporte, nós temos os psicólogos de empresas, nós temos os psicólogos de todas as áreas. Tá certo? Então, agora que nós estamos vivendo não só uma pandemia orgânica, mas também uma pandemia, né, dos transtornos emocionais, agora, as profissões que estão em alta são aquelas profissões que trabalham com o pensamento. Porque o pensamento se desorganizou tanto que os consultórios médicos hoje, sem exceção, viraram centros de terapia. Eu, como cardiologista, atendo todo dia gente com dor no peito, de infarto, poucos pacientes realmente têm. Pneumologistas, tudo bem, falta de ar pode ser uma pneumonia, pode ser uma asma, mas falta de ar pode ser uma angústia, um sentimento íntimo de falta de liberdade, um aperto na garganta por um otorrinolaringologista, significa que aquele indivíduo está entalado, que ele não engoliu a pandemia. Então, o psiquismo humano, e os psicólogos hoje veem isso, os psiquiatras veem isso, eles regem muitas vezes, ou na maioria das vezes, os transtornos biológicos. Então, hoje, falar em transtorno orgânico sem considerar o psiquismo humano, as dores da alma, aquilo que aflige intimamente o indivíduo, é fundamental. Nós não podemos hoje deixar de ter uma conjunção entre os males do corpo e os males da alma, do sentimento, do pensamento. Andam em conjunto. Pobre é o médico que tratar apenas do organicismo humano. Ele não vai compreender as dores do seu paciente. Portanto, você bem disse, e o psicólogo agora? O psicólogo sempre foi importantíssimo, tá certo? Hoje, a sociedade abre os olhos aos psicólogos, abre os olhos aos psiquiatras, porque o sofrimento maior que essa pandemia trouxe foi íntimo de cada um de nós, das angústias que vivenciamos. Tá certo? Mas isso é obra muito acima do nosso entendimento. Porque levar a males físicos não é objetivo do nosso Criador. O objetivo do nosso Criador é repensar os nossos conceitos morais, os nossos conceitos comportamentais, os nossos valores psíquicos, o exercício da nossa fé, o exercício da nossa religiosidade. Esse é o fim, o objetivo maior que todos nós deveríamos alcançar de uma forma bem tranquila e exercer após a pandemia. Tá certo? Então, gente, esse é realmente o grande desafio. E que os psicólogos hoje estão passando hoje consultas intermináveis online, né? Nós médicos não temos assim tanta consulta online, a gente tem muita presencial, mas hoje o exercício da terapia, muito bem-vinda, por sinal, atingindo pessoas que não podem sair do seu domicílio, pessoas à distância, tá certo? Então o papel hoje no trabalho, vamos entrar então no tema de trabalho hoje, ele vai se transformar. Aquela relação de poder em que o empregador exercia sobre o seu empregado, isso vai mudar. Vai mudar. Porque nós estamos sendo convidados a ter uma semelhança de valores, de atitudes, de, dentro da escala de trabalho, diminuir as diferenças. Não só na escala de trabalho, mas também no campo social. A pandemia veio fazer com que os povos se aglutinem em torno de um bem comum, através da solidariedade, através do exercício pleno do amor, através de
nortear a humanidade a propagar o bem. Até então, o que se vendia em órgãos de imprensa, em órgãos sociais, eram notícias desagradáveis, na verdade. Então, anos a fio, o que vendia mais era o que era o polêmico, o que era o sensacionalista. E as relações hoje mudaram, ninguém suporta mais notícias que não sejam notícias para o bem. Uma coisa é você vincular a realidade, que é o papel da imprensa. Outra coisa é você tratar esta realidade de uma forma sensacionalista. Esse papel realmente, ele daqui para frente, esses órgãos, eles não serão bem-vindos ou bem vistos pela sociedade. A sociedade vai se transformar. Ela vai querer o bem-estar de todos. Então, naturalmente, progressivamente, as relações sociais eles vão mudar. As relações de trabalho, em que a mais-valia era o que mandava, quanto mais o meu funcionário produz e me dá lucro, esse é o que é o bom funcionário, não é por aí. O trabalho em home office, o trabalho à distância, o trabalho não por horas, mas por cumprimento de tarefas, cada vez será mais implementado. Se o trabalhador cumprir a sua missão, entregar o objetivo proposto em 2 horas, 4 horas, ou 6 ou 12, essa relação de trabalho será saudável. A questão de, imagina, nós temos até hoje, em 2020, um cartão que você tem que bater um ponto na hora que você entra e bater um ponto na hora que você sai. Como se a presença física fosse o determinante da qualidade do serviço prestado. E não é. Muitas vezes, nós conseguimos fazer melhor a nossa tarefa na intimidade do nosso lar, ou ao ar livre, ou no discernimento dentro de, por exemplo, um parque público. Então, as relações de trabalho, elas tendem a se transformar. Mas isso vai levar quanto tempo? 1 ano? 10? 50 ou 100? Nós não sabemos. Nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar. Mas o gatilho, o start, já foi dado. Para mostrar que as companhias têm que se reorganizar, mudar as relações de trabalho com seus funcionários e, doravante, aplicá-las de uma maneira diferente do que vimos realizando até então. Então, o que vai reger o trabalho é o servir. O que vai demonstrar se aquele trabalho é eficaz ou não é o produto. O que vai determinar a relação de trabalho é o amor que o trabalhador tem por exercer a sua obra, o seu trabalho. Ah, mas isso é utópico. Bom, é utópico aos olhos nossos, que estamos acostumados a uma relação de trabalho de submissão, de assédio trabalhista do empregador para o empregado, de competição não saudável entre os membros de uma organização, tá certo? Um querendo ser melhor do que o outro, furando o olho do outro. Nós compreendemos que isso vai demorar para acabar. Mas, naturalmente, a sociedade vai se reorganizar. As corporações vão mudar em prol do produto, em prol do bem que eu posso fazer. Será que eu estou entregando ao meu empregador, ou à minha firma, ou aquilo que eu faço, que eu sei fazer, o meu talento de uma forma simples, concreta e produtiva? Então, nas relações de trabalho futuras, a meu ver, passaram necessariamente por essas transformações. Esse coronavírus, esse momento da Covid, foi assim, ao meu ver, foi um momento em que está sendo um momento assim decisivo para a humanidade, porque é a hora de mudar, né? A gente tem que mudar ou então vamos ser engolidos aí, porque tem que ter essa transformação, né? Infelizmente a gente não... Silmara, 2 agentes básicos de transformação: a família e a educação. Nós temos que compreender isso.
Tá certo, gente? As famílias já se transformaram, tá? 90 dias de isolamento, as famílias já se transformaram. Daqui para frente, aquele modelo de pai e mãe que não se encontram mais porque um trabalha de manhã, um trabalha à tarde, um trabalha de dia, um trabalha de noite, isso tende a mudar. Aquela relação de que pai sai, filho está dormindo ainda, e ele volta à noite e o filho já foi para a cama. Isso vai mudar. Então, as relações vão mudar, e já estão mudando. Então, família, ponto-chave, a célula máter da sociedade que nós sempre ouvimos, hoje nós compreendemos, diferente de ouvir, de falar. Hoje nós compreendemos que ela é fundamental. E segundo, o processo educativo. O processo de educação terá que se transformar ao longo do tempo. Sabemos todos nós que o modelo de educação que nós tínhamos, né, passou por décadas de transformação. Imagina que a época de Cristo, o processo educativo era um processo educativo da oralidade, em que os valores das famílias se transmitiam aos seus sucessores através dos ensinos no lar. Não tinha esse cabedal de informação, de livro, de consultas que hoje nós podemos fazer para o desenvolvimento intelectual. Então, as famílias formavam seus filhos em casa. Poucas famílias tinham condições de mandar os seus filhos para os centros e as universidades, as referências naquela época. Isso foi, ao longo do tempo, se processando. Aí surgiram os pergaminhos, os primeiros livros, as anotações, os copistas, que eram aqueles que copiavam os livros de referência, os próprios evangelhos, né? Os copistas, eles eram importantes naquele tempo. Nem todo mundo tinha acesso à leitura edificante. E era muito importante a propagação do conhecimento pelas famílias. Muito bem, o tempo foi passando e a imprensa surgiu. A partir desse momento, os livros se tornaram públicos, os jornais, né, as revistas. E aí sim a sociedade passou a ter livros de referência, livros de consulta. Todos nós que temos mais de 50 anos, como eu, na nossa vida, nós carregávamos livros debaixo do braço, de referência. As universidades, nós entrávamos na biblioteca e passávamos o dia inteiro para realizar um trabalho, uma pesquisa bibliográfica. Levávamos o dia inteiro para, às vezes, catalogar 20 referências, 15 referências. Hoje, o aluno digita as palavras-chave, ele tem mais de 5.000 referências em 10 segundos. Tá certo? Então, o ensino haverá de transformar. O que era de oralidade no domicílio passará por transformações. Esse modelo atual de classe, de sala de aula, eu não sou educador. Peço até desculpa aos educadores que estão online. Eu vi alguns professores entrando, inclusive aqui da minha cidade de Viçosa. Um abraço a todos. Então, o modelo de necessariamente o aluno estar presencial, todos nós já sabemos. Ele vai ter que se transformar. E aquelas universidades ou aquelas escolas que anteriormente eram até marginalizadas, como sendo formadores de estudantes à distância, né? Elas, num determinado momento, eram marginalizadas e hoje nós temos que ver que realmente todas as universidades, todas as escolas terão que migrar para uma digitalização. Agora, quanto tempo que isso vai durar, ou quanto tempo isso vai precisar ser para ser implantado na plenitude, isso é questão de curva de aprendizado. Isso é tempo, tá certo? Sendo que o modelo básico será provavelmente um modelo híbrido, em que as escolas terão uma forma digital de aprendizado, em que o aluno, por si só, entrará no conteúdo, estudará dentro do domicílio, que aí eu abro um parêntese, o estudante, levando para dentro de casa um conteúdo da sua escola, fará uma transformação, inclusive, na família.
Estudantes de tenra idade do ensino fundamental farão com que seus pais tenham que se reciclar na matéria, dados novos que são fornecidos pelos seus professores. Então, o processo educacional hoje, que nós vamos ter que implementar de digitalização, fará muito bem aos pais, à família. E os alunos estarão dentro da sua casa com conteúdos online ao vivo e, muitas vezes, o pai se beneficiando, a mãe se beneficiando, se eles puderem acompanhar os seus filhos. E como serão as classes? É um outro questionamento. Será que nós vamos poder manter classes muito cheias? Será que esse é o objetivo do ensino? Manter disciplinas de massa? 100 alunos, 80 alunos em universidades? 50 alunos em ensino médio? Será que esse é o modelo que nós estamos sendo sugeridos lá do alto? Provavelmente não. Essas classes terão que ser divididas talvez ao meio, ou metade da turma fazendo intervalos, metade da turma tem aula presencial na segunda, o pessoal que não teve aula presencial fez digital em casa, na terça inverte todo mundo, quem estava em casa vai para a aula presencial, e quem estava na segunda presencial vai para digital, né, em casa. Então, são modelos que a sociedade, os educadores terão que discutir ao longo do tempo para que o que de benéfico pode vir com essa pandemia seja implantado na educação. Tá certo? Outra coisa, as universidades terão currículos diferentes agora. Não vão ser aqueles currículos maçantes, que as disciplinas de massa deverão todos estar dentro da sala de aula. Nós talvez teremos um ciclo básico em que os alunos poderão acessar, fazer uma forma híbrida, casa, universidade, saindo de 5 períodos, 6 períodos de disciplina de massa, aí sim, uma especialização, né? Um foco específico na sua área de uma maneira mais presencial, e aí o professor terá um número reduzido de alunos, tá certo? Para que o conteúdo, ao longo do tempo, não se perca. E outra coisa, o aluno será chamado ao seu autodidatismo. Os encontros escolares serão encontros de extrema importância, onde o aluno, antes de comparecer à escola, já levará as demandas ao seu professor. Portanto, as escolas hoje terão um papel de altíssimo discernimento, uma vez que o aluno já sairia de casa com os insights, com as reflexões, com as demandas próprias que muitas vezes ele discutiu com seus pais, nas aulas que os próprios pais puderam assistir. E daí, o professor também, dentro de sala de aula, com as demandas dele, que hoje não está sendo fácil ser professor não, gente. E aqui eu tiro o meu chapéu aos professores. Verdade. A situação atual dos professores no mundo inteiro é extremamente delicada, porque nem todos aqueles que estão hoje nas salas de aula estão com o preparo necessário para assumir o papel pós-pandemia. Então, nós temos que ser o quê? Amorosos com os nossos professores. Nós temos que acolher os nossos professores na sua demanda. Os diretores de escola têm um papel fundamental no acolhimento dos professores que hoje estão com suas dores, porque não conseguem colocar em prática aquilo que ele sempre amou fazer. O professor ama estar dentro de sala de aula. Digitalizar uma sala de aula é uma dor no coração de quem gosta de ensinar. Sabe quando que isso vai acabar? Quando os próprios alunos que estão hoje sendo educados passarem a ser professores. Porque esses alunos que hoje estão sendo educados de uma maneira híbrida, digital e presencial, esses sim estarão capacitados daqui a 10, 15, 20 anos a serem os professores de referência da era digital híbrida. Então, hoje, os professores que têm dificuldade, que têm limitação técnica, limitação de internet, deverão ser acolhidos pelos seus diretores, pela sociedade e por todos nós que temos uma participação direta ou indireta na educação desse país.
E essas palavras, elas têm que chegar aos nossos ministros, aos nossos secretários, para que eles compreendam que não é só cobrar, mas sim dar as condições necessárias para que o corpo docente de toda instituição seja calmamente, progressivamente e com discernimento educado para a nova era. Então, esse é o papel da educação que nós vamos ter pós-Covid. São os comentários que eu tinha que realizar. É verdade, porque eles vão ter que dar suporte aos profissionais, né? aos professores. Então, tem que ter esse suporte para eles poderem trabalhar. Agora, doutor, também chegou aqui uma pergunta a respeito dessa área de educação, mas o retorno às aulas, né? Na questão assim, dos cuidados que devemos ter. Os pais estão muito preocupados, principalmente com as crianças, nesse retorno às aulas, né? Não só crianças como jovens, de um modo geral, nesse retorno às aulas presenciais, né? Porque vai chegar um momento em que vão ter que voltar, e acredito que seja até ainda agora, depois de julho, não sei, já alguns estados, porque aí depende de estado para estado, alguns estados já estão ensaiando esse retorno, aí a volta às aulas. E aí, como é que a gente pode ter esse cuidado? Como é que os profissionais... E aí entra no que o senhor falou a respeito desse suporte que eles vão ter que ter para saber como lidar com toda essa situação, né, de direcionamento, de saber passar para os alunos todo esse cuidado e ter também subsídio para dar esse cuidado ao aluno e ao professor. Silmara, imaginemos que a escola é a extensão do nosso lar e da sociedade. Não tem como desvincular as recomendações de dentro de uma escola de fora. Então, se nós estamos tendo recomendações na sociedade de distanciamento, recomendações na sociedade de manutenção da higiene pessoal, recomendações que nos levam a, para dentro da escola, implementar os mesmos cuidados. Portanto, separar as carteiras, os alunos de uma distância mínima de 1,5 m a 2, necessário. Diminuir a aglomeração em sala de aula, necessário. Recreio, olha o intervalo, olha o problema. Como que nós vamos limitar o horário de recreio de um ensino fundamental? Os alunos vão para o pátio e vão ficar distanciados um do outro, 2 metros? Como que nós vamos fazer isso? Então, gente, é muito questionamento. E provavelmente as secretarias estaduais de saúde, de ensino, já estão trabalhando com isso, os técnicos já estão trabalhando com isso. Então, talvez, as jornadas serão de 3 aulas, talvez. Tá certo? Então, 3 aulas sucessivas, dispensa aquela turminha, vai para casa. Aquele intervalo que teria de congraçamento dos estudantes, provavelmente não vai ter. Vai entrar uma segunda turminha depois. A metade que estava em casa, chega. Então, aí mais 3 aulas. Tá certo? E depois, não tem recreio para essa turminha. O pessoal vai para casa. Porque se tiver recreio, a interação vai ser íntima. Como que nós vamos falar com o nosso jovem para que não se aproxime 2 metros, 1,5 m, não se abrace? Não é isso que a escola vai fazer. A escola vai se organizar, diminuindo o número de alunos por sala de aula, fazendo que quem faça o fluxo dentro da escola seja o professor. O aluno vai ficar na sala de aula. Sim, ele vai ter direito a tomar água. Sim, ele vai ter direito de ir ao banheiro, mas com normas técnicas, com distanciamento, com solicitação, levanta o bracinho, o aluno sai da sala de aula. Lá no fluxo do corredor vai ter que ter um inspetor para levar o aluno ao banheiro e voltar. Então, todas essas normas técnicas que a sociedade está implantando serão também implantadas em escolas. Então, gente, o modelo vai mudar. Agora, quanto tempo de pandemia nós teremos pela frente? Quanto tempo as escolas adotarão essa nova metodologia? Nós não sabemos. Essa resposta Ninguém tem nós não temos hoje. Nós não temos hoje. Nós sabemos o que nós temos que fazer agora.
e os estudantes precisam de retornar à escola. Está passando da hora das autoridades tomarem as iniciativas, tá certo? De implementação. Eu estou falando isso, posso ser até julgado ou crucificado por alguém, mas não é isso que eu quero. Eu quero que, com discernimento, as autoridades tomem as medidas necessárias. Os pais compreendam que têm que mandar os seus filhos à escola de um modelo híbrido. Talvez 3 horas aula, pega os estudantes de volta. Não vai ter aquele fluxo de recreio. Aí depois a outra turminha que estava em casa entra. Então as sociedades, as secretarias de educação vão planejar isso direitinho. Mas nossos estudantes não podem mais ficar sem as suas aulas, que eles amam tanto. Hoje eu vejo estudantes sofrendo em casa. Não são só os pais que estão sofrendo não, tá, gente? Os jovens estão todos sofrendo. Querendo fazer um Enem, querendo ao final do ano tirar suas férias merecidas após um ano de estudo. Os nossos jovens estão demandando conhecimento, interação dentro de sala de aula. Tá certo? Então, que saibamos fazer o retorno às aulas de uma maneira segura, tá certo? De maneira sábia, no momento certo. Aí os epidemiologistas estão monitorando a nossa curva. Na hora que o epidemiologista falar, né, toda a Secretaria de Saúde tem o seu epidemiologista responsável, seus médicos responsáveis. E veja bem, nós temos várias pandemias em um único país. A realidade minha em Viçosa é outra. Por exemplo, em Manaus, que é outra. No interior do Paraná, que é outra no Mato Grosso. Tá certo? Então, obviamente nós temos uma coordenação nacional, mas nós precisamos também de políticas de ensino municipais. Se um determinado município estiver com uma altíssima incidência, com curva crescente, exponencial, como que nós vamos liberar essas crianças? Então, haverá necessidade de se flexibilizar, porque o Brasil é um país continental. E a nossa amplitude, o nosso vasto território faz com que as realidades sejam distintas. Então, as medidas teriam que ser muito bem pensadas por Estado e por município. Por isso que é muito difícil ser ministro nesse país. O pessoal fica crucificando ministro A, B ou C. Vai ser ministro nesse país. São vários países em um só. Vários. Então, há necessidade de uma interação entre os nossos governadores. Eu não estou falando de política aqui não, gente. Presta atenção. Eu estou falando em gestão. Eu estou falando em compromisso com a educação, com a saúde do nosso povo. Nós precisamos de interação entre os vários poderes, entre os vários níveis do executivo, tá certo? E as realidades são muito diversas e o povo tem que entender isso. Então, uma medida que é tomada, às vezes, no Rio Grande do Sul, não vale, às vezes, para o Amazonas. Nós temos que compreender isso. Então, gente, que sejamos condescendentes e amorosos e, assim, que oremos, na verdade, pelos nossos gestores, pelos nossos governantes. Não vamos ficar só criticando. Vamos fazer a nossa parte enquanto cristão. Vamos orar por aqueles que estão no poder, ao invés de só criticar. A nossa função maior não é trazer melhoria ao nosso país? Não é fazer com que os nossos jovens recebam um país melhor ou construam um país melhor? Não é por crítica. Toda notícia deve ser abordada da seguinte maneira. Primeiro, é uma notícia real? É verdadeira? Porque se não for, não passa para frente. Ela tem uma função, ela tem um objetivo. Porque se não tiver, para que você vai passar aquela notícia para frente? Tá certo? É uma notícia que vai fazer o bem? Porque se não for, não tem que passar para frente. A gente não tem que replicar notícia. Isso é uma outra live, inclusive, que eu vou querer fazer algum dia. Sobre comunicação. A função da comunicação é transmitir a verdade, o conhecimento, a intelectualidade que vai se formando nas universidades, nas escolas do mundo. Passar as dores, podemos passar, mas desde que ela seja tratada de uma forma realista,
e não É, sensacionalista. Tá certo? infelizmente a gente está tendo esse problema realmente de comunicação, né? Porque a gente recebe tantas informações que a gente acaba se perdendo e aí a gente não sabe mais o que é certo, o que é errado, e aí ninguém se entende, e aí alguns falam que não tomar certo remédio é o correto, aí vem outro e diz não, não, já foi comprovado cientificamente, aí já vem a ciência também e diz o que foi dito, e aí todo mundo fica perdido nesse barco, né? Pois é. E um último assunto da nossa live, que já está chegando ao fim, né? Sim. Sobre o que será o futuro das religiões após essa live, né? Porque, após essa pandemia, desculpa. Porque os templos estão fechados, mas nunca se exerceu tanto a sua religiosidade de cada um, tá certo? Então os nossos templos estão fechados. Quem é católico não pode ir à igreja, quem é evangélico não pode ir à sua igreja, né? E cada religião tinha o seu evento, o seu culto, a sua missa, e hoje a gente tem que trazer o templo para dentro da nossa casa, tá certo? O templo maior, na verdade, dentro de nós mesmos. Então, o convite pós-pandemia é: nós podemos sim frequentar o nosso templo, mas não nos esqueçamos que quando Jesus foi indagado se ele era rei, o que ele falou? Você sabe, Silmar? Se ele era. Se ele era um rei, Ah, sim. ele Fala. falou assim: tu o dizes, né? Então, aí depois eles perguntaram para ele assim: bom, se sois rei, mostre-nos o teu reino. O que Jesus falou? Meu reino não é deste mundo. Aí eles perguntaram para Jesus de novo: então, se o seu reino não é deste mundo, onde está o teu reino? E aí ele disse: a pérola maior, que nós devemos todos aprender nesse momento. O reino de Deus está dentro de vós. Tá? Então, gente, o reino de Deus está dentro de vós. O templo interno é o maior de todos. E é esse que nós temos que valorizar doravante. Hoje, nós fazendo comparações, anteriormente, o celebrante tinha 100, 200, 300 dentro de um templo, de uma igreja. Hoje, a audiência de milhares de fiéis, milhares assistindo uma missa, assistindo um culto dentro das suas próprias casas. Ou seja, nós saímos da presença física dos templos, trouxemos o exercício da nossa fé para dentro da nossa família e, consequentemente, dentro dos nossos corações. Então, a religião do futuro, na verdade, é edificar o reino de Deus dentro de nós. Eu não estou falando que as igrejas vão terminar, vão acabar ou vão mudar. A sociedade se reorganiza, mas é o que nós precisamos. De nos unirmos na religiosidade, não separarmos uns dos outros pelas religiões. O convite é de exercício da religiosidade e da espiritualidade coletiva. Tudo bem, cada um tem sua crença, sua forma de expressar a sua religiosidade. Isso é normal. Mas o bem comum, a lei de Jesus que nos trouxe o amor, é o objetivo maior. Então, é esse futuro que nós temos que começar a entender, que é o futuro das religiões. O futuro das religiões passa necessariamente para a unificação da fé em Deus, de praticar o bem, de fazer o bem ao próximo, de amar ao próximo como a ti mesmo, através das verdades. Então, quando, às vezes, a gente ouve na mídia, ou de algum político falando assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. É isso. Muitos estão amarrados dentro de restrições, dentro de demandas de determinadas sectarismos, terrenos. Mas o que nos fará libertar?
as nossas amarras. A verdade. A verdade vem do alto. Então, gente, esse é o futuro. O futuro é o congraçamento de todos nós, filhos e irmãos em Cristo. Eu espero que esse futuro seja visto pelos nossos jovens, seja visto por nós mesmos algum dia. Tá certo, gente? E hoje, né, nós estamos aqui fazendo uma reflexão para que a gente possa implantar o produto da nossa reflexão na sociedade. Hoje eu já estou vendo muitos, na minha cidade, aí, muitas reuniões de jovens, começando a ter algumas festinhas. Vamos orar. Vamos orar para que a mensagem chegue aos olhos, aos ouvidos. Porque não basta ter olho e ouvido. Nós temos que ter olho de ver e ouvido de ouvir. E temos que ter muita cautela nessa hora, né, para a gente acabar não se perdendo nessa ansiedade de querer voltar a interagir com as pessoas, né? O doutor Fabrício aí lembrou muito bem. E para fazer o bem não precisa ter religião X ou Y, né? E o importante é fazer o bem, sem olhar a quem, não é verdade? Doutor Fabrício, eu quero agradecer muito essa participação do senhor aqui na nossa live. A gente vai encerrar daqui a... Nós temos 2 minutos e eu faço aí, dou a palavra ao senhor de novo para o senhor fazer o encerramento. E muito obrigado por ter separado esse domingo aí para a gente, essa 1 hora aí, e que o senhor nos concedeu. Eu agradeço muito. Em nome da Associação de Engenheiros Ferroviários, a ANFER, eu agradeço muito aí a participação do senhor. Muito obrigado pelo convite, Silmara. Muito obrigado à ANFER, a oportunidade de estar aqui, transmitindo um pouquinho do meu sentimento íntimo. Eu convido a cada um que faça a sua própria reflexão, que tenha o seu projeto de vida calcado no bem. Não compartilhemos o mal, a desgraça alheia, a risada pela infelicidade do outro. Vamos compartilhar o bem. Chegou uma notícia ruim, uma notícia desagradável num grupo, deixa ele lá. Não passa para frente, não. Tá bom? Isso. Eu estou aqui à disposição. Se alguém quiser me seguir no meu canal, fica à vontade. Eu vou fazer outras lives futuras. Hoje, Deus me deu a graça de ser médico e comunicar dentro do meu consultório. Mas agora, com a pandemia, Ele me deu uma outra missão também. Poder comunicar para as massas. E não me esquivarei, muito menos vaidade por isso, orgulho. Não é meu sentimento é de doação, de poder levar para dentro das residências um pouquinho de uma palavra amiga. É isso. Uma ótima noite a todos. Uma boa noite. Deus abençoe. Um abraço aí para... Serenidade, saúde, harmonia. Amém. Valeu, pessoal. E um abraço aí para o pessoal de Viçosa, Minas Gerais e todas as pessoas. Gravada. Vai estar gravada ou não? Vou disponibilizar sim, vai estar gravada. Tá bom? Beleza. Um abraço aí para os mineiros e para todo o Brasil aí que nos acompanhou. Né? Eu agradeço aí a presença de todo mundo. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.